Se a gente falava de tarifas agora com o Patieri que devem vir à tona em 1º de fevereiro, a gente pode discutir isso também quanto à China, onde são esperadas tarifas. Trump diz já ter conversado com Xi Jinping e diz já ter falado a respeito do assunto. Vocês podem ver a meu lado aqui também as reportagens do próprio Epoch Times, nossa matriz americana. Trump diz que ele está aberto a que Elon Musk ou Larry Ellison, isso foi naquela coletiva que a gente fez a tradução simultânea, a cobertura especial que você acompanhou ontem à noite aqui no Epoch Times. Está aberto a que o Larry Ellison da Oracle ou que o próprio Elon Musk comprem o TikTok. Essa é uma das principais polêmicas que vem à tona, conforme anteriormente o próprio Trump estava trabalhando para barrar o TikTok dos Estados Unidos. Claro, a rede social é dominada pela ByteDance, cuja propriedade tem até participação do próprio Partido Comunista Chinês. O aplicativo tem uma série de questões que podem afetar a segurança nacional americana, e o Partido Comunista Chinês é, afinal de contas, tido por Washington como seu principal adversário. Podemos culpá-lo? A entidade mais assassina da história humana, ela própria também com um registro nada bom de inteligência no exterior. Ainda, em torno desse debate, vale a pena a gente acrescentar que Pequim diz que qualquer venda do TikTok teria que passar pela legislação chinesa. Trump diz que, se esse for o caso, ele vai meter tarifas em cima. É uma das questões, a gente também fala sobre fentanil. Para discutir conosco o assunto, claro, fentanil é a droga mortífera traficada para dentro dos Estados Unidos, alega-se com participação chinesa. Para discutir o assunto, TikTok, tarifa sobre a China, fentanil, a gente recebe nossa editora de China no Epoch Times, Emanuele Coure, você que conheceu o canal na posse, deve tê-la vista comentando comigo os desdobramentos do dia. Vamos lá então, consegue me ouvir, Manu? Boa tarde. Boa tarde, Marcos, eu te escuto. Você me escuta? Eu ouço bem. Manu, então a gente pode começar com a questão de tarifas para 1º de fevereiro, e isso muito focado pela questão de fentanil, não é isso? Então explica para a gente do que se trata a possibilidade de tarifas, um debate que evolui já desde o período de transição ou mesmo desde a campanha eleitoral de Donald Trump, e traz para a gente então o que é o fentanil, como isso impacta os Estados Unidos. Perfeito, Marcos. Bom, Donald Trump fez essas ameaças de impor mais 10% de tarifa sobre as importações da China. Isso, assim, um destaque interessante é que 10% além de todas aquelas outras tarifas que ele já tinha prometido impor. E só antes da gente entrar mais a fundo na questão da China, para a gente entender o quanto o Donald Trump realmente está disposto a conter a questão da crise de fentanil nos Estados Unidos, ele também disse que iria impor 25% sobre o Canadá e sobre o México, se eles não ajudassem o governo americano a tentar parar todo esse fluxo de fentanil que está indo do Canadá e do México para os Estados Unidos. E agora, indo para a questão realmente do Partido Comunista Chinês, segundo alguns relatórios do governo americano que têm sido publicados nos últimos meses, eles destacam muito o papel do regime chinês realmente para essa crise. Isso porque, por exemplo, de acordo com um relatório que foi publicado no ano passado por uma comissão seleta dos Estados Unidos para a China seria a principal fonte dos precursores químicos que são utilizados para a produção desse fentanil. De acordo com eles, esses precursores estariam sendo enviados da China para o México, ali eles produziriam o fentanil e os cartéis mexicanos enviariam esse fentanil para os Estados Unidos. Outra questão que esse relatório também destaca é que a China não somente não estaria fazendo esforço realmente para tentar parar esse envio dos precursores de fentanil da China para o México, mas que também o governo chinês estaria subsidiando, dando subsídios, descontos fiscais, principalmente para as empresas que exportam esses precursores para o México. Outra questão também que eles destacaram foi que a China estaria até mesmo enviando as máquinas que os cartéis mexicanos utilizam para prensar essas drogas que são enviadas para os Estados Unidos. E agora, para a gente realmente... Eu só queria, Manu, se você pudesse acrescentar, são dezenas de milhares de mortos nos Estados Unidos, não é isso? Todos os anos. Qual o impacto dessa crise de fentanil? Perfeito, Marcos, isso que eu ia acrescentar agora. Só para a gente entender o quanto isso tem afetado os Estados Unidos, o ano onde a gente viu realmente mais mortes por fentanil foi em 2002, onde a gente teve 73 mil pessoas em um ano morrendo por conta do fentanil. Eles têm 2022 isso? 2022. Ok. 2022. Agora, em 2023, a gente também tinha números bem altos, 70 mil. Os números diminuíram um pouco no último ano, mas foi pouca coisa, porque eles realmente estão fazendo esforços muito grandes para tentar conter esse fluxo de fentanil que está indo para o país. No entanto, ainda assim, desde 2021, essa é a principal causa de mortes entre as pessoas com 18 a 45 anos nos Estados Unidos. E vale um detalhe bem interessante aqui, por conta de todo esse envolvimento da China, isso porque o número de pessoas que morrem dentro dos Estados Unidos por fentanil é 2 vezes maior quando a gente está falando de homens.
O que, claro, se quem estuda e acompanha todas as estratégias do Partido Comunista Chinês, principalmente no que se refere à guerra irrestrita, a gente não tem tempo de entrar nisso aqui, mas a guerra irrestrita consiste basicamente no regime achar outras formas não militares de guerrear com os países, o fentanil poderia realmente beneficiar o Partido Comunista Chinês, já que se a gente for compreender realmente, eles estariam conseguindo retirar muitas das pessoas ali dos Estados Unidos que estariam em idade militar, principalmente os homens. Então, isso estaria muito alinhado com toda essa estratégia, com toda essa guerra irrestrita do Partido Comunista Chinês. Até porque se a gente for considerar o envio realmente desses precursores não é uma coisa tão rentável hoje em dia para o regime chinês. Então é interessante a gente entender quais seriam os outros objetivos realmente por trás disso tudo. Não, perfeito. Para dar contexto para o público, claro, Guerra Irrestrita é o nome de um relatório publicado por 2 coronéis da Força Aérea Chinesa, o Wang Shanshui e o Qiao Liang, em 1999, sobre precisamente executar guerra por quaisquer outros meios que não uma guerra cinética tradicional. E houve anteriormente investigações, Congresso dos Estados Unidos, acusações via imprensa, o próprio Trump já chegou a falar sobre isso, sobre o fentanil como uma arma de guerra assimétrica do regime chinês. E, claro, quando há uma crítica dos Estados Unidos, é impossível que, sem que o Partido Comunista Chinês saiba, ou pelo menos tacitamente dê algum tipo de consentimento, esse fluxo de fármacos continue indo para o México e, eventualmente, via cartéis para os Estados Unidos. Manu, ainda nesse assunto de China, a gente precisa falar a respeito do TikTok, a rede social, aquela mesmo das dancinhas. Anteriormente, a gente havia discutido, eu havia discutido aqui no programa como muitas das medidas que o Trump faz estão ainda nebulosos judicialmente, se isso realmente é da alçada do ramo executivo. Uma delas foi essa questão do TikTok. Já havia sido uma pauta dele no primeiro mandato, depois passou pelas 2 câmaras do Congresso, revisão judicial, estava tudo certo. No dia que ele ia tomar posse, o TikTok ia sair do ar e ele estendeu por 75 dias, então, essa situação. Explica pra gente quais eram as preocupações de segurança nacional anteriormente e o que ocorre agora com o TikTok. Perfeito, Marcos. Bom, a gente vai ter que entender realmente quais vão ser os desdobramentos, mas o que o Donald Trump tem sugerido, vamos começar pelo que ele sugeriu, foi que uma empresa americana comprasse metade do TikTok. Isso porque hoje o TikTok ele pertence à ByteDance, que é uma empresa chinesa. E claro, aí já começam a surgir as preocupações que já vinham desde o primeiro mandato de Donald Trump. Uma delas seria com os dados dos americanos. Isso porque, de acordo com várias leis que têm sido implementadas na China nos últimos anos, todas as empresas chinesas são obrigadas, de acordo com essas leis, a cederem ao Partido Comunista Chinês os dados de seus clientes, caso o partido requisite isso. Então, claro, um dos principais medos aí do governo americano são os dados dos americanos irem parar nas mãos do regime chinês. Outra questão que também tem gerado bastante preocupação é como o regime tem utilizado essa plataforma para espalhar propaganda pró-Pequim. Além disso, eles têm censurado bastante várias postagens que criticam as violações de direitos humanos ali dentro da China. Inclusive, ano passado, a gente teve a publicação de um relatório da Hotjars. Ele é um centro de estudos de inteligência crítica e eles destacaram realmente como o regime chinês estaria utilizando o TikTok para espalhar propaganda do partido dentro dos Estados Unidos. Então, principalmente, as preocupações giram em torno desses pontos. Perfeito, então. Lembro ao público que, pela lei de 2017 de Segurança Nacional do Partido Comunista Chinês, então, se o regime exigir, poderia ter acesso a esses dados, e o próprio Partido Comunista Chinês está envolvido com a ByteDance, a empresa matriz do TikTok. E, claro, também anteriormente a gente já cobriu, não é isso, Manu, que muitas vezes para jovens nos Estados Unidos são mostradas cenas de promiscuidade, de narcóticos, enquanto na China crianças jovens têm limitações muito mais estritas e o algoritmo não alimenta, então, menores de idade com conteúdo que possa ter aí esse tipo de tom. Já houve reportagens anteriormente sobre isso e é outra das táticas que a gente viu ocorrendo no TikTok, não é? É isso sim, Marcos. A gente vê uma disparidade muito grande no controle de conteúdo que circula ali dentro da China, com o conteúdo que a gente vê sendo ali realmente divulgado dentro dos Estados Unidos. E vale a gente destacar a forma como o algoritmo do TikTok realmente, como ele age ali dentro, porque ele seleciona vários conteúdos que são mais nocivos para a população, principalmente para os jovens, que são os principais consumidores do TikTok. Então, realmente existe uma preocupação muito grande. E eu até gostaria de só fazer um adendo no que você comentou sobre a Lei de Segurança Nacional, porque além dessa lei, o regime passou, inclusive no ano passado, uma lei de contra-espionagem, e eles reforçaram essa questão de que as empresas precisam dar todos os dados para o regime. Eu só comento isso para a gente entender que não é algo que ficou esquecido e que passou despercebido. O regime realmente tem enfatizado muito essa questão de ter acesso aos dados das empresas chinesas.
Perfeito. Então, Manu, a gente segue monitorando o assunto. Muito obrigado, então, pela participação e convido o público também a conhecer o trabalho da Emanuele. Ela deve estar falando mais sobre isso mesmo hoje no canal dela, o China em Foco, o blog sobre China do Epoch Times. Manu, claro, nossa editora de China aqui no Epoch Times Brasil, e peço à produção que deixe, então, o canal China em Foco no chat ao vivo para quem quiser se inscrever, conhecer mais. Muito obrigado, Manu. Muito obrigada, Marcos. Obrigada à audiência também. Interessante até esse assunto. E tem um outro comentário a esse efeito que algo que pode estar figurando na decisão de Donald Trump é o fato de que ele disse, nas próprias palavras, que tem um lugar, um mole pelo TikTok, tem aí um carinho pelo TikTok, porque ele teve a maior margem já vista na história recente de um republicano com o público jovem, e ele diz que foi muito em parte por ter também aberto uma conta na plataforma de redes sociais, o que pode ter melhorado sua popularidade entre os jovens. Seguindo adiante, isso pode estar além da campanha e isso também pode ajudar a entender o ângulo do republicano. Afinal de contas, esse é um demográfico, os jovens, com o qual pode ser difícil para um conservador dialogar e, de fato, com a sua aparição em podcasts e com o TikTok, Trump pode ter encontrado um caminho para reunir apoio politicamente nesse demográfico. A ver, também é necessário entender que se essas preocupações de segurança nacional estavam ali presentes, por isso mesmo o TikTok já é proibido em quaisquer dispositivos federais, dispositivos do governo, dispositivos do exército, etc. Tem a questão a mais aí, que é, bom, Trump pode até estender agora o prazo decisório e a ver o que acontece e como essas preocupações serão endereçadas. Creio eu que o melhor dos mundos para o republicano é conseguir manter então seu contato com o público jovem, como foi útil para ele na eleição, e endereçar as preocupações de segurança nacional antes levantadas por ele mesmo no primeiro mandato.